Você já parou para pensar o que aconteceria se o próprio governo não tivesse mais dinheiro para manter serviços básicos funcionando? Pois é, esse risco não é uma teoria distante. Já existem sinais claros de que o Brasil pode enfrentar um apagão na máquina pública, com cortes que atingem áreas essenciais e colocam em xeque o funcionamento do Estado. E o mais assustador? Isso está acontecendo enquanto os gastos continuam subindo sem controle. Eu sou André Belmont, analista de economia e políticas públicas, e venho acompanhando de perto como as decisões de gastos e cortes do governo estão impactando o Brasil. Hoje vou te mostrar, de forma simples, por que esse risco de apagão não é exagero e o que realmente está por trás dessa crise fiscal que ameaça os serviços essenciais. Fica comigo até o final porque vou revelar quais são os sinais de que o apagão já começou, os erros mais comuns do governo que quase ninguém comenta, e a estratégia essencial para entender como isso pode afetar diretamente a sua vida e o futuro do país. Há poucos meses, uma notícia chamou a atenção. Secretarias e órgãos públicos começaram a relatar dificuldade até para pagar contas básicas, como luz e manutenção de serviços. Isso não surgiu do nada. Por anos, o governo aumentou os gastos sem o mesmo cuidado em controlar a arrecadação ou reformar o sistema tributário. Um exemplo recente foi a tentativa frustrada de aumentar o IOF. A proposta caiu, e isso mostrou como é difícil ajustar as contas só elevando impostos. Enquanto isso, cortes orçamentários já afetam áreas essenciais, e quem paga essa conta somos todos nós, com risco real de serviços paralisados. E sabe qual é a parte mais chocante? Mesmo com toda essa situação, muitos ainda acreditam que sempre dá para imprimir dinheiro ou que o Estado nunca quebra. Mas dados recentes mostram que diversos órgãos já estão com orçamento no limite, e alguns serviços correm risco de parar se nada mudar. Você consegue imaginar o impacto disso na sua vida diária? Essa é a realidade que pouca gente quer enxergar. O primeiro ponto que você precisa entender é que o problema não é apenas falta de dinheiro, mas a má gestão dele. O governo continua gastando em áreas de baixa prioridade, enquanto corta onde a população mais sente. Isso gera o efeito dominó: hospitais sem verba, escolas sem manutenção, serviços públicos travados. Quando você escuta que o apagão da máquina estatal já começou, não é força de expressão. São sinais concretos de que, se não houver ajuste, o país pode enfrentar paralisações que atingem milhões de pessoas ao mesmo tempo. O segundo ponto é a ilusão de que aumentar impostos resolveria tudo. A derrubada da proposta do IOF mostrou claramente: não existe mais espaço para simplesmente subir a carga tributária. A sociedade e o setor produtivo já estão sufocados. O problema real está na estrutura. Sem cortar privilégios, sem rever gastos desnecessários e sem disciplina fiscal, qualquer aumento de imposto só empurra a crise adiante. E aí eu te pergunto, faz sentido cobrar ainda mais da população, quando o próprio governo não consegue organizar suas contas? O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é que o risco de apagão não é um problema apenas do governo, mas de todos nós. Quando a máquina pública entra em colapso, serviços essenciais como saúde, educação e segurança ficam ameaçados. E a verdade é que já estamos vendo cortes que afetam diretamente esses setores. Mas existe um detalhe final que pouca gente comenta e que faz toda a diferença para entender o que vem pela frente, e eu já vou te mostrar. Se esse conteúdo já abriu sua visão sobre o que realmente está acontecendo nas contas públicas do Brasil, imagina o que ainda vem por aí. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou detalhar as medidas que podem mudar completamente esse cenário, e você não vai querer ficar de fora dessa conversa. Hoje você entendeu 3 pontos cruciais. Que o risco de apagão na máquina pública já começou a dar sinais. Que aumentar impostos não é a solução mágica. E que sem disciplina fiscal todos nós vamos sentir as consequências no dia a dia. Agora, fica o gancho. No próximo vídeo, eu vou revelar a técnica que os economistas usam para prever quando um governo está prestes a perder o controle das contas, e como isso pode afetar diretamente o seu bolso. Você não vai querer perder.